Olá pessoal, saudações a todos. Eu sou João dos Santos Moana Angola, sou ativista e membro ativo do Movimento Jovens pelas Autarquias. Estamos a fazer esse vídeo para falarmos um bocadinho, não é, sobre as autarquias locais. Por que falar desse tema? Vamos falar desse tema porque é um tema que está intrinsecamente ligado ao movimento Jovens pelas Autarquias. O movimento Jovens pelas Autarquias é praticamente uma aglutinação, uma união de várias agremiações cívicos, de várias agremiações cívicas, não é? E que têm como campo de batalha ou agra de batalha o poder local, especificamente as autarquias locais. Antes de começarmos a entrar no âmago da nossa temática, eu gostava de fazer aqui uma advertência. Nós vamos abordar esse tema numa perspectiva normativa, não numa perspectiva política, econômica ou social, mas tão simplesmente numa perspectiva normativa. Primeiro porque é praticamente a minha praia, e segundo porque com esta perspectiva nós vamos conhecer ao fundo o que realmente o ordenamento jurídico angolano não é, diz sobre as autarquias locais. Ou seja, como a ordem jurídica angolana disciplina esses entes públicos. Então vamos começar por definir as autarquias locais. Mas tal como dizia, na verdade, um filósofo, não é? Sócrates, não podemos falar de coisa cujo conceito não sabemos. Então, não vamos falar das autarquias locais sem antes entendermos, não é, o que é ou o que são as autarquias locais. A doutrina define as autarquias locais como pessoa coletiva pública de substrato territorial que tem como finalidade a prossecução de interesses públicos específicos na respectiva circunscrição territorial. Esta é uma definição doutrinal das autarquias locais. Ao lado da definição doutrinal, nós temos uma definição jurídico-constitucional das autarquias locais. Esta definição nós vamos encontrar no artigo 217 da Constituição da República de Angola, e nos termos do qual as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais correspondentes ao conjunto de residentes em certas circunscrições do território nacional e que asseguram a prossecução de interesses específicos resultantes da vizinhança mediante órgãos próprios representativos das respectivas populações. Esse é o conceito jurídico constitucional das autarquias locais que a nossa Constituição nos fornece. Do conceito do conceito jurídico constitucional das autarquias locais, nós podemos extrair alguns elementos. O primeiro desse elemento é que as autarquias locais são pessoas coletivas territoriais, não é? Existem praticamente várias pessoas coletivas, não é? Uma empresa, por exemplo, é uma pessoa coletiva. Uma associação, seja pública ou privada, também é uma pessoa coletiva. Um instituto público ou privado também é uma pessoa coletiva. Então, o que difere, segundo nos termos desse elemento, o que difere as autarquias locais dessas demais pessoas coletivas públicas. As autarquias locais, elas diferem, na verdade, dessas pessoas coletivas públicas por ser uma pessoa
coletiva pública de substrato territorial, diferente destas ou daquelas pessoas coletivas públicas, né? Que nenhuma delas tem esse substrato, território. O segundo elemento que podemos extrair do conceito das autarquias locais é que as autarquias locais correspondem ao conjunto de residentes em certas circunscrições do território nacional. Este elemento vai, na verdade, estabelecer aqui a distinção entre a autarquia local e o Estado. O Estado corresponde ao total dos cidadãos, ou seja, ao conjunto dos residentes nacional, não é? Todos os cidadãos nacional. Já as autarquias locais, elas não correspondem a esse conjunto de residentes nacionais, mas sim simplesmente o conjunto de residentes em certas circunscrições do território. Estamos a falar em determinadas partes do território que, em princípio, são territórios municipais, não é? Que também a Constituição depois fala das autarquias supramunicipais e inframunicipais, ou seja, poderão ser também esses territórios abarcar mais do que um município ou serem menor do que um município, né? Um distrito, por exemplo. O terceiro elemento que podemos extrair do conceito jurídico constitucional das autarquias locais é basicamente que as autarquias locais visam assegurar a prossecução de interesses específicos resultantes da vizinhança, não é? Este elemento também vai distinguir aqui as autarquias do Estado, na medida em que as autarquias locais elas visam assegurar a prossecução de interesses específicos, simplesmente específicos. Ou seja, as autarquias não asseguram a prossecução de interesses gerais, não é? Do cidadão. Tão somente interesses específicos naquela circunscrição territorial em que ela é implementada ou instituída. Porque há determinados interesses que são do Estado, não é? E cabe ao poder central a condução ou o asseguramento desses interesses. O quarto e o último elemento do conceito jurídico constitucional da autarquia ou das autarquias locais é praticamente que as autarquias locais vão assegurar a prossecução desses interesses com base em órgãos próprios representativos das respectivas populações, ou seja, os interesses que são assegurados pelas autarquias locais, eles serão feitos por órgãos próprios locais, não é? Estamos a querer dizer que as autarquias terão, por exemplo, uma assembleia municipal, as autarquias terão uma Câmara Municipal, que é praticamente a equipa do órgão executivo, e depois também terá o presidente da Câmara Municipal, que é designado de autarca, não é? São esses órgãos que vão assegurar a prossecução desses interesses específicos naquela respectiva circunscrição territorial. Já falamos das autarquias enquanto pessoas coletivas, não é? Deixa só dar aqui uma olhadazinha. Exatamente. Chegado até aqui, nós vamos agora apresentar os princípios gerais
das autarquias locais. São gerais porque dentro desses princípios nós vamos encontrar os princípios estruturantes das autarquias locais, vamos encontrar os princípios fundamentais das autarquias locais e, por último, vamos encontrar o princípio transitório ou os princípios transitórios das autarquias locais. Vamos então começar pelo princípio ou pelos princípios constitucionais estruturantes das autarquias locais. Os princípios constitucionais estruturantes das autarquias locais são aqueles que estão intrinsecamente ligados à própria estrutura das autarquias locais. Sem esses princípios, nós não podemos falar das autarquias locais, ou seja, eles são a conditio sine qua non para a existência da própria autarquia local. Os princípios constitucionais estruturais das autarquias locais são dois. Por um lado, temos o princípio da descentralização e, por outro, temos o princípio do poder local. O princípio da descentralização, o que nos informa este princípio. A descentralização define-se, na verdade, como a devolução de poderes e competência dos órgãos centrais do Estado para os órgãos locais. Ou seja, o nosso Estado, no caso, né, é um Estado centralizado que acumula todo o poder, não é? Ou todos os poderes em suas mãos. Mas as autarquias locais, elas vão implicar a devolução desse poder, ou seja, não é só o Estado que deve, no caso, servir-se desse poder para a prossecução dos interesses públicos, não é? O Estado deve partilhar esses poderes com os demais entes públicos no sentido de melhor eficiência na administração pública. E as autarquias locais vão implicar isso, a devolução, ou seja, o Estado vai devolver o poder que ele caçumbulou, na verdade, das comunidades locais. Não é porque, tal como dissemos, não é só o Estado que tem, que deve praticamente acumular todos esses poderes. Há aqui necessidade de partilhar com os demais entes territoriais. O princípio da descentralização administrativa, nós podemos encontrar ele consagrado no artigo 8º, no seu número 1, e também no artigo 213 da Constituição da República de Angola. Nesses dois artigos, nós vamos encontrar, então, o princípio da descentralização administrativa. A descentralização administrativa como tal, ela apresenta 3 facetas, não é? Numa primeira instância, nós temos aí a descentralização territorial. A segunda faceta da descentralização é a descentralização funcional e a terceira é a descentralização associativa. A descentralização territorial, ela dá lugar às autarquias locais e às regiões autônomas. Ou seja, a descentralização territorial pode ser administrativa e pode também ser política. Na descentralização territorial administrativa, nós teremos as autarquias locais. Na descentralização territorial política, nós teremos as regiões autônomas. As autarquias vão diferenciar-se das regiões autônomas na medida em que as autarquias locais, elas têm poder administrativo e não poder político, não é? Diferentemente das regiões autônomas, tal como veremos mais adiante. As autarquias locais, elas, na verdade, terão simplesmente a faculdade de criar regulamentos para as respectivas circunscrições territorial, né? Ou seja, para a respectiva circunscrição territorial em causa.
diferentemente das regiões autônomas que têm uma capacidade legislativa, ou seja, elas têm essa capacidade de criar leis que vão vigorar na respectiva região autônoma. E essas leis deverão ser respeitadas pelos membros daquela região autônoma. As autarquias locais não. No caso das autarquias locais é diferente. Elas poderão simplesmente criar regulamentos administrativos através da Assembleia Municipal. Ainda sobre as regiões autônomas, elas têm também a capacidade, há casos muito específicos em que as regiões autônomas poderão ter um hino próprio e também poderão ter bandeira dentro de um estado, por exemplo, unitário, não é? Nós podemos encontrar regiões autônomas que têm hino e têm a sua bandeira e criam as suas próprias leis. Estamos a falar, por exemplo, não me vem agora em mente exemplos de países africanos com regiões autônomas, mas estou a olhar para Portugal, as regiões da Madeira e Açores, estou a olhar também para a Espanha, a Catalunha e etc. Não é? Cada uma dessas regiões, tendo em conta a especificidade do Estado, não é, tem as suas regalias, as suas competências, não é? Umas têm hino, umas são permitidas a criarem o seu hino, terem a sua bandeira, e outras nem por isso têm simplesmente a capacidade legislativa, ou seja, a capacidade de produzir leis. Quanto à segunda faceta, que é praticamente a descentralização funcional ou institucional. Na descentralização funcional ou institucional, nós vamos encontrar as empresas públicas e os institutos públicos. Quando nós estamos a olhar para a Sonangol, por exemplo, estamos a olhar para as universidades, para os demais institutos públicos que existem no país, nós estamos aqui diante a uma descentralização institucional. Essa forma de descentralização dá lugar às empresas públicas e aos institutos públicos. A última faceta da descentralização, do princípio da descentralização, é a descentralização associativa, não é? Tal como o nome já praticamente diz, essa descentralização associativa vai dar lugar às associações públicas, não é? Temos o exemplo concreto da Ordem dos Advogados de Angola, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Contabilistas, e não só a Associação Mãos Livres, penso eu, apesar de ser de iniciativa privada, mas ela prossegue interesses públicos. Nessa perspectiva, nós estamos perante uma descentralização associativa, não perante uma descentralização territorial, como já vimos, que dão lugar às autarquias locais ou às regiões autônomas, ou ainda perante uma descentralização funcional, que dão lugar às empresas públicas e aos institutos públicos. Terminado o princípio da descentralização, vamos então falar do princípio da autonomia local. Nos termos do número 1 do artigo 214 da Constituição da República de Angola, a autonomia local compreende o direito e a capacidade efetiva de as autarquias locais gerirem e regularem, nos termos da Constituição e da lei, sob sua responsabilidade e no interesse das respectivas populações, os assuntos públicos locais. Assim, a autonomia local nós não podemos confundir com a soberania política, tampouco com a autonomia política regional. Com base no princípio da autonomia local, as autarquias locais terão essa capacidade de autogestão, autogerirem-se, tanto financeira como administrativa
administrativamente. Essa autonomia nós não vamos também confundir com a independência. As autarquias não serão entes independentes dos estados. Não. O nosso estado é unitário. Isso pode depois surgir outros debates, que isso não vamos tratar daqui agora. E sendo um estado unitário, as autarquias não serão independentes do estado, não é? Eles terão simplesmente a autonomia administrativa, quer dizer, a autonomia de autoadministração e de autogestão dos recursos locais. Essa autonomia, esse princípio da autonomia local, tal como já aferimos, não podemos confundir com o princípio, ou seja, com a soberania política. A soberania política, segundo Jean Bodin, não é? É o poder sem igual na ordem interna e não superior na ordem internacional. E é caracterizado por ius soli, ius legationis e ius belli, não é? Ou seja, esse ius soli, ius legationis e ius belli são prerrogativas do Estado que tem essa soberania política. As autarquias locais não têm soberania política, porque elas estão na base do princípio da autonomia local. Já o Estado é o único ente que tem aqui a soberania política, porque eles estão na base dessa soberania política, passa a redundância. Depois também não podemos confundir o princípio da autonomia local com o princípio da autonomia política regional. Nós já falamos praticamente das regiões autônomas, e o princípio da autonomia política regional é a base, não é, da existência das regiões autônomas. É com base nesse princípio que vão surgir as regiões autônomas. Eu digo mesmo assim, infelizmente nós cá em Angola, a nossa Constituição não prevê a autonomia, as regiões ou o princípio da autonomia política regional, não é? E eu acho que, tendo em conta a nossa realidade histórico, cultural e antropológico, seria bom que nós tivéssemos na nossa Constituição o princípio da autonomia política regional, e no caso, para permitir a existência de regiões autônomas. Eu sempre defendi isso e vou continuar a defender por causa dessas especificidades, né, que nós temos em Angola. Ok. Então, terminados os princípios estruturantes das autarquias locais, vamos então falar dos princípios constitucionais fundamentais das autarquias locais, não é? Os princípios constitucionais fundamentais das autarquias locais são aqueles que, embora não condicionam a existência das autarquias locais, permitem uma interpretação correta e interligam o Instituto das Autarquias Locais com outros institutos jurídicos constitucionais e exatamente jurídicos constitucionais no sistema constitucional, permitem também viabilizar, não é? Permitem também viabilizar tal institucionalização das autarquias locais. Podemos elencar aqui 4 princípios constitucionais fundamentais das autarquias locais. O primeiro é o princípio da transversalidade. O segundo é o princípio da proporcionalidade. O terceiro é o princípio da igualdade e equidade. E o quarto e o último é o princípio da solidariedade e cooperação. Vamos ver em detalhe cada um desses princípios, esses princípios constitucionais fundamentais das autarquias locais. Começando pelo princípio da transversalidade. O que nos informa o princípio da transversalidade?
O princípio da transversalidade informa que as disposições constitucionais em matérias de autarquias locais devem ser interpretadas por forma a integrá-las, não é, num sistema constitucional geral. Ou seja, as normas sobre autarquias locais não devem ser interpretadas de forma particular ou isoladas, não é, conquanto fazem parte de um sistema de normas que é a Constituição. Com base nesse princípio da transversalidade, não é que este princípio, na verdade, é um princípio que reflete o princípio ou seja, a interpretação sistemática da Constituição. Com base no princípio da transversalidade, ao interpretarmos uma norma sobre a autarquia local, nós não podemos interpretá-la de forma isolada, não é? Primeiro porque esta norma faz parte de um todo, que é o sistema constitucional. Depois porque as normas sobre as autarquias locais, elas também buscam fundamentos nos princípios que muitas das vezes até pensamos que não têm nada a ver com as autarquias locais. Por exemplo, ou que não constam mesmo do capítulo das autarquias locais na Constituição da República de Angola. Por exemplo, o princípio da igualdade, que não faz parte do capítulo das autarquias locais, mas estão interligadas. Estão praticamente interligados. É nesse sentido que o princípio da transversalidade nos chama a atenção. Ao interpretarmos uma norma, não é, sobre a autarquia local, uma norma ligada às autarquias locais, nós não devemos interpretá-la de forma isolada, não é, ou singularizada. Nós devemos sempre olhar para o sistema no seu todo, até porque essa norma está inserida num sistema. O princípio da transversalidade nós não vamos encontrar consagrado na Constituição. É um princípio doutrinal, é um princípio que a doutrina jurídica praticamente ensaiou e ela vai fazer, este princípio vai fazer parte de um princípio constitucional fundamental, na medida em que para lá da Constituição, que é um documento formal onde estão lá praticamente discriminada todos os artigos, nós temos um direito constitucional que dá suporte, que é a base da própria Constituição, e que esta Constituição deverá sempre ter em conta os princípios do direito constitucional, não é? Porque esses são os princípios que norteiam a própria elaboração da Constituição. É com base nos princípios constitucionais que nós teremos a capacidade de criticar as normas constitucionais quando elas, no caso, estão desconforme ao direito constitucional. Depois, terminado o princípio, vamos agora falar do princípio da proporcionalidade, não é? Diferentemente do princípio da transversalidade, o princípio da proporcionalidade diz-nos o seguinte: este princípio tem o seu campo de aplicação no domínio das atribuições das autarquias locais. E segundo estes princípios, no caso, não pode uma autarquia ter mais atribuições em relação aos recursos financeiros que tem, não é? Ou seja, o artigo 219, não é, vai discriminar um conjunto de atribuições das autarquias locais. Mas essas atribuições, não é, que ainda se encontram na posse do Estado, elas não serão atribuídas numa única vez ou de uma única vez às entidades locais. Elas serão atribuídas de forma gradual, na medida em que vai depender muito da capacidade financeira dos entes locais.
essas atribuições não podem, no caso, serem maior em relação à capacidade financeira do próprio, da própria autarquia. É daí também onde falamos do gradualismo funcional. Na verdade, este princípio vem denunciar o gradualismo geográfico, não é? Porque é um princípio que dá suporte à ideia do gradualismo funcional, que veremos mais adiante. O princípio da proporcionalidade, por sua vez, nós vamos encontrar consagrado no artigo 215 da Constituição da República de Angola. Com base nesse artigo, nós vamos encontrar ali o princípio da proporcionalidade. Depois temos ainda o princípio da igualdade e equidade. O princípio da igualdade em matéria de autarquia local é uma consequência da aplicação do princípio da transversalidade. Tal como dissemos, a igualdade não faz parte do capítulo das autarquias locais, mas como consequência do princípio da transversalidade, ao interpretarmos as normas sobre as autarquias locais, devemos sempre recorrer a alguns suportes constitucionais que, embora não façam parte do capítulo das autarquias locais na Constituição da República de Angola, mas são fundamentais para esclarecerem aquilo que são as normas constitucionais sobre as autarquias locais. O princípio da igualdade vai dizer o seguinte, que em matéria de autarquias locais, no caso, que todas as populações, todos os entes, todos os municípios, todos os entes autárquicos são iguais perante a Constituição. O Estado não pode, não é, privilegiar um ente territorial, uma autarquia, e desprivilegiar, no caso, outra autarquia. Com base nesse princípio, as autarquias ou os cidadãos são iguais, as autarquias são todas elas iguais, os municípios são todos eles iguais e merecem o mesmo tratamento. Mas o princípio da igualdade, ele também tem duas dimensões. Uma dimensão formal, por um lado, e por outro, uma dimensão substancial. Na dimensão formal, o princípio da igualdade ele é levado à risca, não é igualdade para todos e ponto final. Não se fala mais nada disto. Mas a dimensão substancial do princípio da igualdade vai chamar aqui a colação a equidade, que é a justiça dos casos jurídicos concretos, não é? Segundo a definição doutrinal do princípio da equidade. Essa equidade vai dar suporte ao princípio da igualdade nos casos concretos. É lógico que, em concreto, não é? Dificilmente se vai tratar as autarquias de forma iguais, não é? Dificilmente vai acontecer. E mesmo os cidadãos, na base desse princípio da igualdade, nem todos são tratados de forma igual. Basta olharmos, por exemplo, os nossos deputados. Eles estão lá porque são representantes do povo. Portanto, eles não são governo, não. São representantes do povo. Logo, eles são povo. Sendo povo, eles têm determinados privilégios que nós não temos. Então, depois nos perguntamos, por que os deputados têm esses privilégios e nós não temos, se todos são iguais perante a lei? Eles têm esse privilégio tão simplesmente por estarem numa posição diferente da nossa. Eles nos representam supostamente e nós estamos aqui como representados. Então, esta posição não é, essa posição é fonte de privilégio. Por si só já faz tem como consequência o deputado ter determinados privilégios. Mas o princípio da equidade, nos casos
o princípio da equidade, que vem dar suporte ao princípio da igualdade, vai dizer o seguinte. Vamos aqui de forma concreta, não é, esclarecer esse suporte, essa subvenção do princípio da equidade ao princípio da legalidade. Nós temos 5 famílias, não é? E cada família tem um determinado número de membros. Dentre as 5 famílias, a família que tem 3 membros, outra tem 2, outra 5 e assim. E temos 50 sacos de arroz e queremos distribuir os 50 sacos de arroz a essas 5 famílias. Só que vamos nos deparar que existem famílias com mais membros e outras com menos membros. O princípio da igualdade vai dizer o seguinte: se todos eles são famílias, não é? Ou todas elas são famílias, então todas elas têm direito a 10 sacos de arroz, tem direito a 10 sacos de arroz a cada, não é? Mas o princípio da equidade vai dizer não. Tudo bem, todas elas são famílias, mas só que existem famílias com maior número de membros e outras com menor número de membros. Então, não podemos dar 10 sacos de arroz a uma família que tem 5 membros e 10 sacos de arroz a uma família que tem 2 membros. Com base no princípio da equidade, nós vamos dar menos sacos de arroz à família que tem menos membros e mais sacos de arroz à família que tem mais membros. Esta é a forma como o princípio da equidade vai subvencionar, vai dar suporte ao princípio da igualdade. Pois bem, então, terminado a explicação sobre o princípio da igualdade e da equidade, vamos então falar do princípio da solidariedade e cooperação, não é? Este princípio nos informa que aquelas autarquias que tiverem maior robustez em termos de arrecadação de receitas, não é, deverão transferir uma parte ou uma cota-parte dessas receitas para os cofres do Estado, para que este, por sua vez, canalize, não é, tais receitas àquelas que tiverem menor robustez na arrecadação de receitas, não é? O princípio da solidariedade e cooperação vai dizer o seguinte, em palavras miúdas: aquelas autarquias que tiverem mais recursos, não é? Elas terão que tirar uma cota parte desses recursos e darem para os cofres do Estado. Este, por sua vez, deverá canalizar tais recursos às autarquias que tiverem menos recursos, não é? Financeiros. Este princípio tem uma razão de ser. Primeiro, porque o Estado é unitário e que se pretende, o Estado é unitário e as autarquias devem, na verdade, ter uma certa relação. Segundo, porque as autarquias não pode ser não pode ser mais um fator de assimetrias locais, não é? Ou seja, poderão talvez aparecer autarquias como a Califórnia e outras autarquias como algumas partes da Somália. Então, não é isso que se pretende. Com base nesse princípio, há aqui que encontrar uma forma de um desenvolvimento integrativo, combater aquilo ou reduzir aquilo que é as assimetrias locais entre várias localidades do território nacional. O princípio da solidariedade e cooperação tem acolhimento constitucional e nós podemos encontrá-lo num artigo 200
e 22 da Constituição da República de Angola. Aí nós vamos encontrar o princípio da solidariedade e cooperação. Terminados os princípios constitucionais fundamentais sobre as autarquias locais, vamos então falar dos princípios constitucionais transitórios das autarquias locais. Temos simplesmente dois princípios constitucionais transitórios das autarquias locais. O primeiro princípio transitório constitucional das autarquias locais é o princípio do gradualismo. Depois nós vamos ver lá mais em frente o que diz esse princípio, não é? Depois temos também o princípio da tutela de mérito, também que deve ser considerado como um princípio transitório. Por que esses princípios são considerados de princípios transitórios? São considerados de princípio transitório porque eles fazem parte ou eles encontram-se nas disposições finais e transitórias da Constituição da República de Angola. Ou seja, esses princípios deverão vigorar para um determinado período de tempo. Eles não vão permanecer ou protelar-se no tempo para todo sempre, mas eles deverão vigorar para um determinado tempo e depois deverão ser afastados do ordenamento jurídico angolano. Esperemos, na verdade, que sejam mesmo afastados o mais rapidamente possível para, no caso, evitarmos certas situações que esses princípios vão acarretando. E vamos ver lá em frente que realmente esses princípios ou seja, vamos ver realmente lá em frente como esses princípios são fatais. Ok, vamos então falar do princípio do gradualismo, não é? O princípio do gradualismo informa que a implementação das autarquias locais devem ser feitas, não é, de forma faseada. Sendo assim, a doutrina jurídica tem apresentado dois subprincípios do princípio do gradualismo. Primeiro, o gradualismo territorial ou geográfico, também como é chamado, e o gradualismo funcional ou de atribuições de competência. O princípio do gradualismo vem consagrado no artigo 242 da Constituição da República de Angola, não é? A Constituição não diz nada expressamente que tipo de gradualismo consagra, não é? Se é funcional ou territorial. Diz somente no artigo 1, ou seja, no número 1 do referido artigo, que a institucionalização efetiva das autarquias locais obedece ao princípio do gradualismo, não é? Cabe praticamente aos técnicos do direito, e não só, e qualquer uma outra pessoa, qualquer cidadão e tal, fazer um exercício exaustivo e jurídico por forma a desmistificar o que realmente é que a Constituição, qual é o espírito do legislador relativamente ao princípio do gradualismo. Mas o que nós queremos aqui dizer é que esse princípio do gradualismo ele fere o princípio da igualdade, não é? Fere o princípio da igualdade e fere um conjunto de princípios constitucionais, não é? Que nós entendemos serem princípios estruturantes, fundamentais das autarquias locais. Ok, pessoal, por hoje é tudo. Nós vamos ficar por aqui. Falamos basicamente dos princípios gerais das autarquias locais.
No próximo vídeo nós vamos falar dos órgãos das autarquias locais. Vamos falar dos órgãos das autarquias locais, mas também vamos falar da relação das autarquias locais com o Estado. Muito obrigado e passar bem.